Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o capítulo sobre camada de enlace de dados. Finalidade da camada de enlace, aqui nós temos alguns dessas finalidades, desses objetivos. Permite que camadas superiores acessem a mídia, claro, era a segunda camada, depois dela é a camada 1. Camada 1 já é o meio físico, pode ser óptico, pode ser elétrico, pode ser sem meio algum, como wireless. Aceita dados, geralmente pacote da camada 3, seja IPv4, seja IPv6. Controla como os dados são colocados e recebidos na mídia, depende do protocolo que está sendo usado. Troca quadros entre pontos de extremidades, recebe dados encapsulados e executa a detecção de erros e rejeita qualquer quadro corrompido. Então, aqui nós temos a nossa camada 2, a camada de enlace. Se você observar, nós temos aqui as camadas superiores, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede e enlace de dados. Todas essas camadas, digamos assim, estão dentro do microcomputador, estão dentro do tablet, estão dentro do celular, estão dentro do host. Camada física é a camada já exterior, é quando você vai colocar no meio para a transmissão. Então, digamos assim, que a camada de enlace é o último recurso antes de efetivamente colocar os dados no meio para a transmissão. Tá? Então, por isso que ele fala que tem a verificação de erros na camada 2. Observe que eu falo de verificação de erros. Eu não falo de correção de erros. Camada 2 verifica erros, mas não corrige erros. Quem vai fazer correção de erros, ao longo do curso nós vamos ver que é a camada de transporte, a camada superiores. Tá? Verificar erro é diferente de corrigir erros. Muito bem. Então aqui ele traz um exemplo de como é, digamos assim, o encapsulamento da camada 2 e da camada 3. Então a camada 2 vai obter o quê? Os endereços das placas de rede de destino e de origem. Tá? Enquanto a camada 3 vai ser endereço de origem e destino IP. Aqui no caso ele está usando IPv4, mas poderia ser também IPv6. Então, essa dupla aqui, digamos, L2 e L3, camada 2 e camada 3, de endereçamentos, são necessários para qualquer quadro. Tanto faz se você está no link de rede local ou no link de rede de longa distância, as WANs, sempre você vai ter a necessidade, até para poder, digamos assim, não ferir o modelo OSI, ter cabeçalhos sempre com a camada 2 e com a camada 3, obviamente. Muito bem. Aqui ele mostra um resumo da parte física, enlace de dados e redes. A camada de rede está aqui, os protocolos da camada de rede, IPv4 e IPv6, ICMP, etc. Aqui eu tenho a camada de enlace. A camada de enlace, pessoal, ela se subdivide em duas camadas. A subcamada de controle de link lógico, LLC, e a camada de controle de acesso ao meio, a subcamada de controle de acesso ao meio. Então, a LLC, que é a camada de controle de link lógico, ela obedece o padrão do I3E 802.2 e ela se preocupa com a conectividade com a camada superior. Já o MEC, nós temos aqui alguns padrões, por exemplo, 802.3 para a internet, 802.11 para rede sem fio, 802.15 para redes personais, e aqui alguns exemplos, 802.3, Ethernet Fast, Gigabit, 802.11, as mais diversas redes sem fios, e 802.15, aí nós temos Bluetooth, RFID, entre outros, tá? Outro detalhe interessante, quando você vê aqui as camadas de rede ou as camadas de transporte, etc., ela é bem explícito e bem visível que elas se comportam como, digamos assim, deve ser o modelo OSI. Cada camada não interage, não interfere no funcionamento de outra camada. Mas se você observar aqui, a camada de controle e acesso ao meio, ela invade parte da camada física e parte da camada de enlace. Então, isso aqui fere um pouco o princípio da independência entre as camadas. Mas, infelizmente, é porque isso, na verdade, a Ethernet,
ela é anterior ao modelo OSI e ela já funcionava dessa forma. Tá? Então, alguns outros protocolos foram sendo criados, levando em consideração esse nascedouro, assim, digamos, da Ethernet. Tá? Muito bem, vamos em frente. O que temos mais aqui? Fornecimento de acesso ao meio. Ó, aqui nós temos um exemplo de uma conexão, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho, pronto, de uma conexão saindo de uma rede local Ethernet, indo para uma conexão de WAN serial. Então, como é que se comporta, né? Temos aqui, ó, nós temos aqui o pacote, que são as informações que vêm das camadas superiores no processo de encapsulamento. E aí eu tenho o cabeçalho da rede local e o trailer da rede local. Tá? Eles trafegam assim. Quando chega no roteador que vai partir para o link serial, essas informações de cabeçalho e trailer da rede local são retiradas. E aí vai acontecer o quê? As informações que vêm da camada superior estão intactas. E aí ele coloca aqui agora o cabeçalho de WAN e o trailer de WAN para trafegar por um link serial de WAN. Tá? E assim vai. Ou seja, em cada salto que o quadro ele vai sendo executado, aqui no caso o exemplo ele está colocando, mostrando o pacote, vai recebendo o cabeçalho e o trailer devido daquela mídia, daquele momento, ok? Padrões da camada de enlace, aqui nós temos alguns organismos internacionais que padronizam toda e qualquer tecnologia para a rede, para a camada de enlace, né, B3E e etc, tá? Aqui a título de verificação. Aqui ele traz também alguns exercícios que vocês têm que fazer. Topologias físicas e lógicas, tá? Ó, a topologia física é como você vê a rede. Então aqui tem uma sala do servidor. Isso aqui é uma sala, né, aparelhada, com ar-condicionado, com energia estabilizada, e dentro dela existem diversos equipamentos. Mas o fato de fisicamente estarem todos juntos, não quer dizer que logicamente farão parte dos mesmos links e dos mesmos segmentos de rede. Aqui eu tenho uma outra sala, aqui eu tenho uma sala 21, 25, 21, 26, 21, 27, e aqui eu tenho um segundo suíte com mais um escritório de TI, tá? Isso fisicamente, estão agrupados fisicamente. Mas, logicamente, eles observam que existe uma outra, neste exemplo, uma outra forma deles estarem segmentados. Ou seja, aqui eu tenho uma rede 192.6810, aqui eu tenho 192.68.100, 101, 102, e aqui eu tenho 192.6811. Né? Então, logicamente, pode ser de uma forma bem diferente do que fisicamente a gente pode estar verificando. Topologia de redes WAN. Nós temos aqui uma rede ponto a ponto, né? É uma conexão direta entre dois, aqui no caso, roteadores, é a mais simples, né, e comum, consiste em uma ligação permanente entre dois pontos finais. Aí temos aqui a conexão em estrela, né, onde você tem um ponto central que ramifica para os demais, ou em malha, onde todos os pontos se conectam com todos os outros pontos. Né? Observe que forma uma grande malha, e essa malha possui ligação direta com cada ponto a ponto com cada um dos roteadores. Muito bem. Topologia de WAN ponto a ponto, como ele mostra aqui, você vai observar que existe do nó 1 até o nó 2, você tem, obviamente, uma nuvem, que são diversos equipamentos das operadoras. Aqui ele mostra um exemplo mais, digamos assim, amplificado dessa nuvem. Você tem um quadro que navega por dentro da nuvem e sai até o seu destino, passando por diversos equipamentos da operadora que não nos diz respeito nesse momento. Topologia de rede local, né? Topologias físicas de rede local. Nós temos aqui uma topologia em estrela, onde você vai ter um hub central onde todas as máquinas se conectam. Estrela estendida, você vai ter uma estrela e vai ter um cascateamento, vai ter um link que vai conectar a outro hub, ou uma outra suíte, onde gera também uma outra estrela, né? Por isso que é a estrela estendida. Você tem a topologia aqui do barramento. Observa essa topologia do barramento, que ele tem aqui, por exemplo, isso aqui é um BNC. Né? Na prática, isso aqui seria um BNC em formato T. Observa, isso aqui parece um T. Aqui é um T de cabeça para baixo, e aqui eu tenho um T, tá? E aqui seriam os terminadores, tá bom? Esse tipo de rede de barramento físico, ela dificilmente hoje é utilizada.
também a topologia em anel é mais difícil de ser utilizada. O que você encontra muito é a topologia física em estrela e estrela estendida, ok? Comunicação Ralph e full duplex. Ora, a comunicação Ralph, ela ocorre nos dois sentidos, mas um de cada vez, ou seja, você pode receber e enviar alternadamente. Isso é a Ralph duplex. E a transmissão full duplex é que você pode receber e enviar simultaneamente. Tá? A Ralph é intermitente, só envia ou recebe, e a full duplex envia e recebe simultaneamente. Métodos de controle de acesso. Né? Você observa aqui, imaginando que você tem um barramento com o hub, tá? Você tem um barramento com o hub e você tem um meio físico compartilhado. Então, um quadro é enviado e esse quadro ele é enviado para todo o barramento. Tá? Então, na token ring, ocorre um anel, né, onde uma máquina que poste uma determinada informação, ela vai estar trafegando sempre no sentido de transmissão de uma máquina para outra, e cada máquina observa, digamos assim, verifica o endereço MAC. Aquela que corresponder, aquele quadro que corresponder com o seu endereço MAC, ele fará a leitura. Tá? Acesso baseado em contenção, que é o CSMA-CD. Pessoal, CSMA-CD é Carrier Sense Multiple Access com detecção de colisão, Collision Detection. Tá? Como é que ele vai funcionar? Ó, aqui eu tenho um exemplo dessa máquina. O que ela vai fazer? Ela vai ouvir o meio. Eu tenho um hub aqui. O que é ouvir o meio? É perceber se tem alguém transmitindo. Não tem ninguém transmitindo, então o meio está livre. Então o meio está disponível, portanto enviarei um quadro Ethernet para PC3. Então, o PC3 está aqui embaixo. Ele manda o quadro. Quando bate no hub, o hub ele é um dispositivo da camada 1 do modelo OSI. Ele não faz nenhuma verificação de endereços, nada. A função dele é receber o quadro por uma porta e transmitir pela outra porta, amplificando e regenerando o sinal, mantendo e enviando pelas demais portas, exceto a porta de origem. Então, é o que ele vai fazer aqui, ó. Quando chegar aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho. Quando bater no hub, o que ele faz? Ele manda por todas as portas, exceto a porta de origem. Então, o que ele diz aqui? Ó, eu tenho a PC2, tem um quadro para enviar, mas tem que esperar, porque estou recebendo o quadro. Então, o CSMA-CD do PC2 entra em operação e diz, olha, eu vou transmitir. Mas na hora que ele vai transmitir, ele percebe que o meio está sendo usado. Diz, não posso transmitir agora. Porque se eu transmitir agora, vai causar colisão. Os dois quadros, o que está no meio e o meu, serão corrompidos. Então, ele aguarda. Aí, o hub faz o papel dele, envia também pela outra porta e PC3 vai receber. Vamos verificar aqui o que PC3 vai fazer. Ó, então, este quadro é para mim, então copiarei o quadro inteiro. Ou seja, ele vai, digamos assim, batendo na camada 1, né, nos meios físicos, ele desencapsula para a camada 2, verifica que o endereço MAC de destino é o dele, e aí ele recebe a totalidade do quadro. PC2 também recebe a informação, bate na placa de rede de PC2. O que o PC2 faz? Desencapsula para a camada 2, verifica o endereço MAC de destino. Quando ele olha o endereço MAC de destino, diz, isso aqui é para a máquina PC3. Então eu vou desprezar, isso não é para mim, vou ignorar. E é o que ele faz. Muito bem, o que mais? Acesso baseado em contenção é o CSMA-CA. O CSMA-CD era detecção de colisão e o CA é evitar a colisão. Tá? É completamente diferente a forma. É utilizado aonde? Em rede sem fio. Tá? Então, o que acontece? A máquina A, por exemplo, estou recebendo esse quadro, né? Um quadro sem fio. A máquina B, vejo no quadro sem fio que o canal não está disponível por um período específico de tempo, portanto, não posso enviar. E a máquina C, vejo no quadro sem fio que o canal ficará indisponível por um período de tempo específico, por isso não posso enviar. Então, observa que no CSMA-CD, as máquinas, elas simplesmente vão verificar se o meio está disponível ou não e tentam transmitir.
Ora, todas as máquinas que ouvem o e-mail e nesse momento não tem transmissão, tentando transmitir, vai haver uma colisão. Isso no CSMA-CD. Aqui no CA, quando é enviado o quadro, é enviado também um temporizador. Digo, olha, durante X tempo, esse canal vai estar sendo utilizado. Então, as máquinas, ao perceberem isso, elas dizem, oxa, não vou poder utilizar essa transmissão, esse e-mail, por um determinado período de tempo que está colocado aqui no quadro que está sendo enviado atualmente. Com isso, eles tentam administrar a colisão para que evitem essa colisão, tá? Então, por isso que é usado o CSMA-CA. Muito bem. Aqui ele mostra aqui algumas verificações, alguns exercícios. Quadro de enlace de dados. Vamos verificar aqui o nosso quadro aqui, ó. Aqui eu tenho uma topologia onde eu tenho uma transmissão representando aqui um satélite, né? Um quadro aqui sendo transmitido. Obviamente que precisamos fazer uma pequena correção, né? Porque nós temos o satélite e nós temos uma nuvem em cima do satélite. E o satélite mais baixo não vai ter nuvem acima dele. É uma pequena correção neste gráfico. Essa nuvem teria que estar aqui embaixo, né? No nível de altura menor que a do satélite. Mas não vem ao caso, tá? Que ele só mostra mesmo que há a possibilidade de haver o distúrbio, por exemplo, o Sol, ele com as suas tempestades solares, aí sim ele causaria algum tipo de transtorno nas transmissões, ok? Muito bem. Campos do quadro. Aqui nós temos basicamente o cabeçalho, o pacote e o trailer. O pacote, que é o pacote? São as informações que vieram encapsuladas das camadas superiores. Aí eu tenho o cabeçalho, aqui eu tenho o trailer. No cabeçalho, basicamente você vai ter o quê? O início de quadro, o endereçamento, aqui vai ter o endereço MAC de origem e destino, o tipo e o controle. Aí nós temos aqui os dados propriamente ditos, que são os pacotes, aqui vai ter o endereço IP, V4 ou IPv6, etc, etc, etc. O trailer, nós vamos ter aqui detecção de erros e fim do quadro. Detecção de erros é o CRC, ok? Então, esse aqui é um quadro genérico de uma rede Ethernet, no caso, ok? O que mais? Endereço de camada 2. Ó, vamos observar aqui, ó. Então, como eu falei lá no início, sempre tem que ter um cabeçalho 2 e um cabeçalho 3, ou seja, camada 2 e camada 3. Então, nesse caso aqui, vai haver uma transmissão passando por dois roteadores, por R1 e por R2. Temos aqui o PC1 com o endereço 92.68.1.110 até um servidor web 172.16.1.99. Ora, quando sai aqui no primeira transmissão, no primeiro segmento, que vai até a primeira porta do roteador, que é o gateway dessa rede, gateway padrão, nós teremos o endereço de origem e de destino, e ele está na cor lilás, na camada 2. Na camada 3, temos a origem 92.68.1.110 e o destino 172.16.1.99. Quando ele passa pelo primeiro roteador, e que vai fazer agora a transmissão do R1 para o R2, você observa que a cor do L2 muda, porque, na verdade, vai alterar o endereço de origem e destino nesta transmissão. E L3 permanece inalterado. O endereço IP não altera durante toda a sua transmissão. De R2 para chegar até o servidor web, mais uma vez os endereços MAC vão mudar de cor, porque eles vão mudar a sua numeração. E L2 mais L3 permanece inalterado. Resumo, L2, os endereços MAC na camada 2 sempre alteram em cada salto de roteamento. L3 não, permanece inalterado. Muito bem. Vamos voltar aqui rapidamente, porque na verdade ele mostra aqui o próximo aqui, ó, como efetivamente mudou para verde, né? E agora, vamos mais um salto, pronto. E aqui ele mostra agora que ficou azul, né? Foi só para ficar bem didático. Quadros LAN e WAN, né? Nós temos aqui este exemplo, que ele vai mostrar uma transmissão ocorrendo de um dispositivo, de uma rede local, uma rede sem fio, até o final numa rede
cabeada. Então, observe aqui, ó, um quadro sem fio, 802.11, vai entrar para um link serial com o protocolo PPP, depois outro link serial com o quadro HDLC, depois mais um link de WAN Frame Relay e, por final, um quadro Ethernet. Então, nós tivemos aqui a passagem por várias tecnologias. O quadro sendo alterado em cada salto de roteamento. Mas as informações e o endereçamento IPv4 ou IPv6 não se alteram no decorrer de toda essa transmissão, ok? Muito bem, temos mais aqui tem uma pequena verificação e aqui fazemos um encerramento desse módulo, tá? Até outro momento.